Aleluia, Deus é muito bom. Ele é que cuida de nós. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Thaís falou aqui assim, né? Que Deus cuida de nós em mínimos detalhes. Certa vez eu vi alguém falando assim, que quando nós chegarmos lá no céu, todos nós que aceitamos Jesus, iremos para o céu, se Jesus não voltar antes. E ele falava assim, que quando nós chegarmos lá, e passar um filme diante de nós de todos os cuidados de Deus, você vai poder ver aqueles cuidados que você viu. Eu estou lembrado desse dia, eu vi Deus me livrando disso, mas vai existir muitos outros e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos outros, dos quais você nem tem consciência de que você foi poupado e guardado por Deus. E aí ele comentou assim, um soldado em guerra, que clamava por Deus, muitas vezes naquela hora que ele ia ser alvejado, ele olhou para baixo, viu o cadarço desamarrado, abaixou para amarrar o cadarço, e aquela bala passou e não pegou aquele cara. E esse é um cuidado do qual aquele homem, ele nunca vai ter consciência até o dia que ele chegar lá no céu. Eu acho que alguns de nós já tivemos essa consciência de alguns cuidados de Deus. Por exemplo, fazendo uma viagem, você para tomar um café. Aí lá na frente, alguma coisa você fala, poxa vida, esse café não foi à toa. Foi um cuidado de Deus para com a minha vida. Então existem muitos cuidados que você tem consciência, mas existem muitos cuidados que você nem sabe que Deus te guardou e Deus te poupou. E se você está aqui, existe um propósito de Deus poderoso na sua vida. Um propósito para que você se renda a Ele, que você se renda à vontade dEle, que você se renda à soberania dEle, a onisciência dEle, a onipotência dEle. Eu não sou muito velho, eu fiz esse ano que passou 51 anos, mas eu já vi muitas coisas, e se você é mais velho do que eu, você já viu muitas outras coisas, talvez, que você pode confirmar com você mesmo, que coisas que passaram. Alguém uma vez falou assim, que às vezes nós olhamos para um carro velho, né? E nós não temos consciência de que aquele carro velho já foi um carro onde muitas pessoas talvez deu tudo para comprar aquele carro, para tirar ele da agência. Esses dias eu recebi uma foto onde eu vi uma rural. Era nessa avenida aqui, ó. E existia uma rural e o resto tudo cavalo. E eu fiquei pensando, poxa vida, de quem será que era aquela rural? Porque era como se fosse um objeto estranho em um lugar aonde só tinha animal, cavalo. Essa avenida aqui não era nem calçada. E eu fiquei imaginando quanto custou para esse homem comprar um carro igual esse. E aí de repente, se você vê hoje esse carro, se ele existir ainda, você fala, olha, isso já foi carro, viu? Às vezes nós olhamos um carro aí de 20 anos, né? E falando, esse carro já foi carro.
mas olha como é que está. Então nessa vida tudo passa. O que não passa é a palavra de Deus. Às vezes nós somos levados a confiar. A palavra diz assim, né, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Porém, eu prefiro confiar no Senhor dos Exércitos. E eu prefiro colocar toda a minha confiança nele. Se nós sairmos aqui nessa porta ali para fora, você vai ver muitos prédios, ou talvez em algum lugar que você passe, você vai ver muitos prédios. E talvez você até olhe para aqueles prédios e diga assim, eu conheci o dono desse prédio. Eu conheci o dono dele. Ele tinha muitas outras propriedades. Mas se essa pessoa não confiar em Deus, se eu e você não confiarmos em Deus, de nada vai servir nada do que você deixar aqui nessa terra. Nada vai te servir. Não existe nenhuma segurança em nada daquilo que nós adquirimos aqui, se a minha confiança ou se a sua confiança não estiver no Senhor. Nesses dias agora que nós estamos vivendo, nós precisamos colocar toda a nossa confiança no Senhor mais e mais, entregarmos mais parte das nossas vidas para que nós possamos confiar nele. E eu tenho aprendido que confiar em Deus é mais seguro do que qualquer uma outra coisa. É mais seguro do que você confiar no dinheiro que você tem lá no banco. É mais seguro do que você confiar em tudo ou qualquer coisa que você tem aí fora. A palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que a gente precisa, todos nós precisamos de roupa, precisamos de sapato, precisamos de comida, precisamos pagar nossas contas. Mas existe uma promessa de Deus: se você confiar nele e buscar ele em primeiro lugar na sua vida, todas essas demais coisas te serão acrescentadas. Me será acrescentada. Eu tenho aprendido que ter fé é você confiar em Deus, é você colocar todo o seu coração nele. Eu não diria que alguém tem fé porque ela confia no que ela tem lá no banco. Essa pessoa que confia no que ela tem lá no banco, ela não quer dizer que ela tem fé. Fé em Deus são naqueles momentos que, ainda que você não vê nada, você ainda continua confiando em Deus, porque você sabe que Ele é o seu sustento, Ele é a sua provisão, Ele é a sua paz. Isso é fé. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar falando hoje sobre o poder que tem você falar a verdade e sobre o estrago que você pode trazer para a sua vida se você não aprender a falar de uma maneira correta. Às vezes, muitas pessoas já entregaram a vida delas para Deus, já receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porém muitas pessoas às vezes não entenderam ainda a importância que tem elas aprenderem a falar corretamente.
E por que eu falo que nós precisamos falar corretamente? Nós vimos aqui semana passada, e compartilhamos um pouco, que tudo que você vê e olha, foi criado pela palavra de Deus. O mundo, as estrelas, o sol, o mar, os peixes, a terra, todas as coisas foram criadas pela palavra. Deus disse e houve luz. Deus disse e houve. Amém. Houve estrelas, houve sol, houve terra. Todas as coisas foram criadas por aquilo que Deus disse. Então existe uma ligação poderosa com a palavra, com a fala. O próprio Jesus, ele era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Jesus é o verbo, é a palavra, e essa palavra veio aqui. A Bíblia diz que a vida e a morte está naquilo que nós falamos, está na nossa boca. Às vezes as pessoas não sabem, mas elas estão rodeadas de situações difíceis. Elas estão sempre em situações amaranhadas de dificuldades. E às vezes muitas dessas situações, elas mesmo ajudaram aquilo ali a acontecer na vida delas. Através daquilo que elas falavam, através da fala delas, daquilo que elas pronunciaram. Então nós precisamos entender que existe poder na minha boca e na sua boca. Existe poder tanto para o bem quanto para o mal. Existe poder para que você chame as coisas que você quer que aconteça na sua vida através da sua boca, através daquilo que você fala. E nós podemos resistir todo o mal também, usando a palavra. Nós podemos resistir doenças, enfermidades, caos, pobreza, falta, desânimos, desencorajamentos, depressão, medos. Todas essas coisas nós também podemos resistir com a nossa fala, com o nosso posicionamento. Jesus resistiu o diabo, dizendo a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. Quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo tentava Jesus e Jesus dizia: está escrito, diabo, está escrito. E aí diz que o diabo então chegou um determinado momento que teve que sair da presença de Jesus. Nós podemos vencer qualquer circunstância que eu e você estejamos enfrentando agora, usando a nossa boca, falando o que a palavra de Deus diz. Amém? Então a palavra de Deus diz que a vida e a morte. Olha para você ver, a vida e a morte. Onde é que está a vida? Está dentro da minha boca. Aonde é que está a morte? Está dentro da minha boca também. Se você aprender a falar de uma maneira correta, você vai colher o fruto da sua boca, o fruto dos seus lábios. Um pregador uma vez falou assim: não existe fé sem confissão. A fé está totalmente ligado com aquilo que você fala. Às vezes nós ouvimos pessoas falando assim: eu tenho muita fé, eu sou um homem de muita fé. Mas logo em seguida, elas começam a falar assim: eu acho que eu vou morrer.
Eu acho que eu não vou passar dos 50. Eu acho que eu vou morrer novo. Essa doença veio para me matar. Às vezes é um sentido que todo mundo usa. Todo mundo fala isso. Mas aquilo pode trazer grandes danos para a sua vida. Aí eu falei brincando, não existe falar brincando. Você tem que aprender a falar e usar a palavra de uma maneira correta. Eu não falei isso de uma maneira séria, eu falei brincando, não. Nós precisamos aprender a falar corretamente. Isso é um treino, gente. Até hoje eu estou treinando usar a palavra correta para aquelas situações que eu enfrento no meu dia a dia. Eu entendo que nós não vamos aprender isso de uma hora para outra, corrigir toda a nossa fala de uma hora para outra, mas você pode começar a ser transformado. Então, quando esse pregador fala que não existe fé sem confissão, é porque a nossa fé está totalmente ligado com aquilo que nós falamos. Se nós temos fé, nós vamos falar palavras de fé, palavras de vida. Amém? Nós nunca vamos nos dobrar àquilo que é morte, aquilo que é destruição. E uma das coisas que vai nos ajudar muito, você, a mim e qualquer um de vocês que estão aqui, a mudar a maneira sua de falar, é você também mudar a sua maneira de pensar. Se você muda a sua maneira de pensar, você também vai mudar a sua maneira de você falar. E como eu mudo a minha maneira de pensar? Eu só penso que o pior vai acontecer comigo, e por isso que eu só falo o pior que vai acontecer comigo. Eu já pensei assim também, até que eu comecei a passar tempo assimilando a palavra de Deus. Isso vai te ajudar. Se você começar a passar um tempo do seu dia lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, comece a colocar como uma meta na sua vida de ler um capítulo, talvez, por dia, do Novo Testamento. Procure um livro da Bíblia, do Novo Testamento, e comece a ler. Todos os dias, leia um pouco. Aquilo vai mudar a sua maneira de você começar a pensar as coisas. Não, Jesus cura. Eu contei aqui semana passada de uma mulher, que ela tinha um fluxo de sangue, e que ela passou 12 anos enferma, e ela gastou todas as suas reservas, gastou todo o seu dinheiro com os médicos, e não adiantou nada. E a Bíblia fala assim, que depois que ela gastou tudo, ela foi de mal para pior, piorou. Não é que os médicos não possam ajudar, os médicos ajudam, muitos de nós talvez fomos ajudados, estamos aqui por causa de uma ajuda médica, de um procedimento médico, mas para aquela mulher, nada resolveu. Existem situações na vida das pessoas que só Deus, e elas precisam confiar em Deus, e foi o caso daquela mulher de fluxo de sangue, e diz que então, ela ouviu falar de Jesus, e depois que ela ouviu falar de Jesus, ela dizia com ela mesma, imagina você ouvir e falar, olha, nós vimos alguém que veio aqui, nós vimos alguém que passou por determinado lugar, e esse homem curou aleijados, eu vi ele curando cegos, eu vi ele curando surdos. O coração dessa mulher então começou a encher de esperança, e ela então começou a acreditar que se ela apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela começou a dizer com ela mesma, olha para você ver, ela começou a falar, ela começou a abrir a boca dela, Jesus vai mudar a minha vida, Jesus vai transformar a minha vida,
Eu acredito que eu posso também ser curada. Eu acredito que ela começou a falar isso. Ela dizia com ela mesma: se eu apenas tocar em seu manto, eu ficarei curada, eu serei livre dessa doença e dessa enfermidade. E disse que em um determinado momento, ela foi no lugar onde Jesus estava, e ela então correu no meio daquela multidão e tocou em Jesus, e disse que naquela mesma hora, ela foi curada. Muitas pessoas tocaram em Jesus ali, mas ela foi curada, porque ela tocou em Jesus com fé, ela tocou em Jesus porque ela dizia com ela mesma, ela passou o tempo falando com ela mesma: eu serei curada, se eu apenas tocar em seu manto, a minha vida será transformada. Amém? Nós temos o poder, eu tenho o poder de mudar a minha vida através desse membro tão pequeno aqui, minha boca. A minha boca, através da minha boca, através da sua boca, você tem o poder de mudar a sua vida. O poder de mudar suas circunstâncias. O pastor David Hobbs conta de um furacão que estava vindo lá nos Estados Unidos. E esse furacão então estava numa distância um pouco distante das propriedades de 2 homens. E aqueles 2 homens eram praticamente vizinhos, extremos um do outro. Um estava de um lado, outro estava do outro. E aquele furacão estava vindo em direção àquelas 2 propriedades. Mas diz que um conhecia o poder da confissão, o poder do que ele falava, o poder que tinha ele abrir a boca dele. E diz que esse homem então, que conhecia Deus, ajoelhou e orou a Deus e falou: Pai, eu te agradeço pelo teu cuidado para com a minha propriedade. Eu te agradeço porque o Senhor é quem cuida de mim. Eu te agradeço porque essa propriedade não irá sofrer dano algum. E eu ordeno pelo poder que há no nome de Jesus, eu digo: diabo, você não tem o poder de fazer com que esse furacão chegue até a minha propriedade. E diz que o outro homem, o vizinho, ele ficou olhando o furacão vindo e só cruzou os braços. E diz que o furacão, quando estava vindo na direção daquelas 2 propriedades, quando estava bem próximo, o furacão tomou uma direção contrária e atingiu somente aquela propriedade do cara, que não entendia o poder que tinha ele abrir a boca dele, o poder que tinha ele clamar por Deus, o poder que tinha ele repreender aquele mal que estava vindo sobre a casa dele. Enquanto que o outro, que sabia que ele poderia mudar aquela circunstância, ele clamou e disse que a vida daquele homem foi poupada, a propriedade daquele homem foi poupada. Amém? Existe poder naquilo que nós falamos. Nós também falamos daquele homem, né? Daqueles discípulos de Jesus que estavam com ele naquele barco. Jesus, imagina, Jesus navegando com os melhores pescadores que existiam. Estava lá no barco com ele, os discípulos dele, a maioria deles eram pescadores, treinados no mar, treinados em andar em lugares onde tinha fúria do vento, chuva, tempestades. Talvez era um dos melhores que estavam lá com Jesus, Pedro e tantos outros. E em um determinado momento, aquele barco que Jesus estava foi pego de surpresa por uma grande tempestade. E essa tempestade então bateu com fúria contra aquele barco que eles estavam. Vento, tempestades. Mas diz que Jesus, ele estava no barco sobre um travesseiro dormindo. Eu não sei como é que isso é. Jesus estava dormindo no meio daquela tempestade. E os discípulos então, eu acredito que depois de ter tentado várias coisas,
chegou para Jesus e viu que não ia resolver, acordou Jesus e falou: olha, acorda aí, o senhor não se importa de que nós iremos perecer? O senhor não está nem aí que nós iremos perecer, nós podemos morrer aqui desse jeito. E diz que Jesus então acordou, levantou-se e ordenou. Ele deu ordem, ele usou a boca dele e disse: tempestade para, vento aquiete. E diz que na mesma hora, aquela tempestade que estava furiosa, começou a se aquietar. E Jesus então olhou para os discípulos e falou: homens tímidos. Ou seja, o que Jesus fez é o que eles deveriam ter feito. E no entanto precisou acordar Jesus para que Jesus pudesse falar, ordenar. Amém? Existe poder naquilo que eu e você falamos. E nós temos que vigiar as palavras que saem da nossa boca. Se você começar a passar tempo lendo a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, você vai poder mudar sua maneira de pensar. Você vai mudar a sua maneira de falar também. Então eu queria que vocês abrissem aí um pouco, para que a gente pudesse ver. Evangelho de João. Capítulo 1. Versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5. João está falando aqui de Jesus, está falando que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, Jesus é o quê? A palavra de Deus. Amém? Jesus, ele é a palavra. Um dia ele se fez carne e viveu entre nós. Esses dias eu ouvi alguém falando assim que Jesus, ele era a palavra com duas pernas, que andou por todo mundo aí, fazendo bem a todos e curando a todos. Amém? Eu e você também precisamos estarmos cheios da palavra de Deus, para que nós possamos ser como Jesus um dia andou aí nessa terra, curando, expulsando demônios, curando doentes. Deus quer usar você, Deus quer usar mim. Amém? Às vezes vai chegar um determinado momento que você vai ser levado a orar por alguém. Talvez alguém que esteja sofrendo, alguém que talvez esteja ali em um leito de uma cama, ou talvez alguém que te ligue, e que você vai precisar usar a autoridade que eu e você temos, no poder que tem no nome de Jesus. Amém? Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Agora olha para você ver o que diz aqui no versículo 3, fala assim que todas as coisas, tudo, gente, dá para imaginar que todas as coisas, tudo que nós vimos, todas as coisas foram feitas através dele. Se foi através dele e ele é a palavra, então foi feito através da palavra. Todas as coisas
tudo que existe. Amém? Você pode tirar a sua vida de dentro de uma circunstância através do que você fala. Tiago disse que a nossa língua, a minha língua, a sua língua, é como um volante, um leme de um navio. Ele usou um leme de um navio. O que é um volante? Um volante é algo que você pode direcionar. A minha língua, a sua língua é como um volante, como um leme, que pode guiar um navio, não importa o tamanho do navio. Esses dias nós estávamos vendo um desses grandes navios, né? Esses transatlânticos aí, enormes. Ou talvez você pode olhar para aqueles navios de carga enormes, talvez um dos maiores navios que você já possa ter visto. Ele é guiado com um lemezinho pequenininho. O piloto fica lá dentro e direciona ele para onde ele quer direcionar. Da mesma maneira, a minha boca, a sua língua, a minha língua, nós guiamos a minha vida e a sua vida, nós guiamos. Podemos guiar a nossa vida com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós iremos falar. Então, quando um bom comandante, ele está pilotando um navio, e ele está vendo que lá na frente, ou talvez por todas as informações que ele tem aqui no painel de controle, ele vê que lá na frente tem uma grande tempestade, e que aquela tempestade pode causar grandes danos, avarias, para aquele navio, para aquela carga. O que ele faz? Ele muda um pouco a rota dele, ele muda a direção, porque ele está no comando daquele navio, e ele está no comando daquele volante. Da mesma maneira, eu e você, nós podemos nos poupar de grandes avarias, ou podemos deixar com que a nossa vida entre dentro de uma grande tempestade, com aquilo que nós falamos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então olha o que diz aqui: todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceram. Agora versículo 9. A palavra é a luz verdadeira. Amém. Gente, olha, eu ouço com constância testemunhos onde Deus mudou e reverteu aquela situação todinha. Essa semana mesmo nós ouvimos talvez 2 ou 3 testemunhos, pessoas que receberam diagnósticos e que Deus curou, e fizeram novamente os exames, não deu nada, porque teve alguém que orou. Talvez você creu e não deixou que aquela situação acontecesse, se levantou contra aquela situação. Talvez muitos de nós aqui estamos aqui por causa da intercessão, por causa da sua fé, por causa da fé de alguém da sua casa, que usou o poder da palavra de Deus em nosso favor, em nosso benefício. Amém.
Nós temos autoridade, diga assim: foi-me dado a autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Amém. Nós não precisamos ter medo do diabo. Foi-nos dada autoridade para pisar sobre o diabo, para pisar sobre todo o poder do mal. Foi-nos dado autoridade para orarmos por doentes, enfermos, e a Bíblia diz que se nós crermos, eles serão curados. Nós precisamos parar de achar que na igreja nós temos que ter um comportamento, mas fora da igreja não importa o que eu vou falar. Na igreja eu falo tudo certo, mas fora da igreja não tem problema. Às vezes a pessoa pega uma gripezinha e já começa a falar: eu vou morrer disso, isso vai me matar. E aqui pode sim transformar numa tuberculose, só porque você ajudou aquela gripezinha que começou passar por uma tuberculose, por uma pneumonia ou coisa pior. Ou você pode usar também o poder da palavra de Deus e dizer: eu estou curado, porque a palavra de Deus diz que eu estou curado. A palavra de Deus diz que eu tenho o poder para pisar em serpentes. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo já levou sobre ele todas as minhas dores, doenças, enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado, eu sou curado. Eu não aceito essa doença na minha vida, eu não aceito essa doença na minha casa. Amém? Foi assim que aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue se comportou. E olha que ela não tinha as informações que hoje nós temos. Amém? Nós temos hoje o poder de Deus para cada um de nós, disponível para cada um de nós. Alguém uma vez disse assim, o pastor David falava sempre isso, né? Que Deus, Ele tem o poder. Alguém já ouviu falar que tudo é possível para aquele que crê? Amém? Está na palavra, tudo é possível. Mas será que tudo é possível? Será que Deus pode fazer isso por mim? Pode, tudo é possível Deus fazer. Mas não existe possibilidade, não existe porta. Se tudo é possível, se Ele é o Deus do impossível, Ele cria possibilidade onde não existe possibilidade alguma. Ele é Deus do impossível. Ele faz coisas acontecer que você não existe lógica, Ele pode fazer. Mas Ele tem o poder, mas eu é que tenho autoridade. E o poder dele só pode acontecer na minha vida se eu der autoridade. Amém? Deus não vai invadir a vida de ninguém, Ele não vai invadir a sua vida, Ele não vai invadir a minha. Nós precisamos permitir que Ele haja na minha vida. Ele precisa da sua permissão para que Ele haja também na sua vida. Talvez você está passando um problema sozinho, e você não entendeu que Deus quer entrar nesse problema seu. Eu falo assim para eles: nós somos aqueles que entramos em confusão, levamos as nossas vidas para muitas coisas confusas, mas Deus é aquele que quer tirar a gente da confusão. Ele é aquele que quer tirar a mim, quer tirar você, quer tirar qualquer pessoa dos problemas que às vezes a gente entra em problemas. Às vezes problemas que você foi conduzido de uma maneira natural, talvez você nem teve culpa para que aquilo ali acontecesse, mas às vezes existem coisas que nós entramos porque nós fomos enganados, ou talvez andamos de uma maneira errada. Não importa o lugar que você esteja,
sempre vai ter uma condição para que você saia daquele lugar. Amém? Use o poder que tem na sua boca. Comece a deixar Deus entrar dentro do seu problema. Ele quer entrar no meu problema e no seu problema. Então, versículo 9 diz assim: a palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Eu não sei se vocês já foram em um lugar muito escuro. Teve um dia que eu estava vindo de Joaíma, e Deus me deu a visão do que é a luz. E eu cheguei naquele morro grande ali em cima, para quem conhece, aquele morro ali, depois que você sobe aquela parte ali das pedras ali, eu estava descendo, eu estava vindo em direção para Águas Formosas. E foi uma das noites mais escuras que eu já vi. Eu não sei, mas tinha tanta escuridão naquela noite. E eu comecei a olhar para aquele farol daquele carro e falei: glória a Deus, porque essa luz, sem ela, eu não podia chegar no meu destino. Imagina você andar em um lugar onde você tem que andar certinho, porque qualquer coisa, para lá ou para cá, você pode cair numa barranceira de não sei quantos metros para baixo. E se você não estiver na direção correta, você pode sofrer um acidente, onde você pode ficar sem a sua vida. E Deus começou a me ensinar: filho, por isso que a palavra de Deus diz que eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo jamais andará em trevas. Nós precisamos, em um mundo tão confuso, com tantas informações erradas, com tanta mentira, com tanta coisa, nós precisamos de luz, precisamos de guia. Jesus é a nossa luz. Ele é a luz que veio a este mundo e deu uma direção para mim, uma direção para você. Amém? A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito. Olha de novo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através de quê? Através dele. E quem é ele? Ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Quando você ama Deus, você guarda a palavra de Deus no seu coração. Como eu sei que alguém ama Deus? Quando alguém guarda no coração dela a palavra de Deus, os mandamentos. Jesus disse: aqueles que me amam vão guardar os meus mandamentos. Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, vão seguir as minhas palavras. Como eu sei que alguém ama Jesus? Quando alguém segue o que Jesus está ensinando, quando eu sigo o que Jesus está ensinando. E eu estou aprendendo todos os dias que eu não posso seguir a mim mesmo. Eu tenho que seguir alguém que tem a luz, e Ele é a luz do mundo. Eu preciso seguir Jesus. Se eu for querer seguir a mim mesmo, em alguns momentos já aconteceu isso comigo, eu me deparar caído numa valeta, caído num outro canto, porque você quer seguir você mesmo. Às vezes você quer seguir a sua própria habilidade, ou às vezes você confia na sua própria força. Lá em Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos,
Não importa o caminho que você esteja. Pastor, o senhor não sabe da minha vida. Realmente eu não sei da sua vida, mas eu sei do que Deus pode fazer na sua e na minha. E mesmo você naquele caminho todo tortuoso, a palavra de Deus diz que Ele é quem endireitará o seu caminho. Se você confiar nele com todo o seu coração, Ele quer endireitar o seu caminho. Você está vivo? Então tem chance para você. Tem chance para mim. Esse é o tempo oportuno para que nós possamos viver os milagres de Deus nas nossas vidas. E continua dizendo assim: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Agora eu queria que vocês abrissem em Marcos 11, para a gente finalizar. Versículo 22. Para aqueles que não leram esse texto todo, eu vou só falar um pouco aqui do que aconteceu aqui. Jesus, ele passou perto de uma figueira, e ele foi perto daquela figueira com a fome, procurando figos. Aquela figueira toda bonita, grande, provavelmente, talvez era uma figueira cheia de folhas, vistosa, mas quando Jesus chegou lá para pegar figos naquela figueira, disse que não tinha fruto nenhum, e Jesus amaldiçoou aquela figueira, ordenou para que ela morresse. E depois de um tempo, os discípulos então voltaram por aquele mesmo lugar e viu que a figueira secou, morreu. Imagina Jesus ter dado ordem para aquela figueira e talvez eles olharam para aquela figueira e não viu aquela figueira na mesma hora morrendo. E eles continuaram o caminho deles, talvez, não sei quanto tempo, eu não sei quanto tempo foi isso. A Bíblia aqui não fala. Nós podemos ter sugestões que depois de um tempo, talvez de semanas, Jesus então volta pelo aquele mesmo caminho, e os discípulos então dizem para Jesus: Jesus, olha, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, aquela figueira que o Senhor deu ordem para que ela secasse, ela secou. E Jesus então começa, que é onde nós vamos começar aqui, ele começa a dizer assim, versículo 20, vamos ver. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então Jesus disse assim, observou-lhes Jesus: tende fé em Deus. Amém. As nossas vidas vai ser sempre termos oportunidades, se nós continuarmos tendo fé em Deus. E aqui continua dizendo assim, e com toda certeza eu vos asseguro, Jesus falando, gente, é Ele falando, e com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer, olha eu sei aí, talvez eu não sei, mas olha eu nesse lugar aí, de qualquer, mas é um qualquer um, Jesus disse que qualquer, amém, pode ser eu, pode ser você, qualquer um, se qualquer um disser,
falar, abrir a sua boca, ordenar, se tiver fé, assim acontecerá. Algumas pessoas perguntam assim: mas por que não aconteceu então? Eu vou te falar por que não aconteceu. Porque talvez você não tinha fé. Porque talvez eu não tinha fé. Aí, então por que nós oramos e morreu? Porque eu não tinha fé. Você que orou também não tinha fé suficiente. Mas não coloca a culpa em Deus, não. Não vamos colocar a culpa em Deus. É porque Deus quis, a soberania de Deus, é o poder de Deus. Por isso que nós precisamos mudar a nós mesmos, encher os nossos corações de fé, para que quando a gente falar, aquilo possa acontecer. E porque ainda muita coisa que nós falamos ainda não acontece, porque nós não temos a fé suficiente dentro dos nossos corações para que aquilo ali aconteça. É mais fácil a gente colocar a culpa em Deus. É mais fácil você sair falando aí para as pessoas aí fora que Deus quis assim. É mais compreensível. Tira você da sua responsabilidade de continuar crescendo, avançando na fé, e coloca a culpa toda em Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que se nós tivermos fé e orarmos e crermos e dissermos, assim vai acontecer. Amém? Eu estou caminhando para todos os dias me tornar como Cristo. Eu estou caminhando para que quando eu orar por um cego, ele possa ver. Eu quero ver cegos ver, cegos que talvez nunca viram. Eu quero orar por um surdo que nunca ouviu, ouvir. Mas para isso eu preciso ser transformado todos os dias, gente. Eu, você também precisamos trilhar esse caminho, para que Deus possa transformar as nossas vidas, para que mesmo que ainda no momento nós não tenhamos a fé suficiente, amanhã nós podemos ter. Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, se eu e você tiver essa fé do tamanho desse grãozinho de mostarda, o que é um grão de mostarda? Um grão de mostarda traz uma imagem de uma árvore dentro dela. Ainda que seja um grãozinho pequenininho, mas se ele for plantado, regado, tratado da maneira certa, ele vai transformar numa grande árvore produtiva. Então, se de início de um problema seu, se você tiver essa fé do tamanho de um grão de mostarda e continuar dizendo e deixando Deus transformar a sua vida, passando tempo com Deus, essa fé que de início para aquele problema seu é impossível para que aquilo ali aconteça, ela pode se transformar numa árvore e amanhã poderá produzir frutos para que aquele problema seu nunca mais exista, porque você superou através da fé. Amém? Então continua dizendo assim, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te, então é nós que temos que dizer ao monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração. Aonde é que nós não temos que ter dúvida? No nosso coração. Às vezes na sua mente você pode ter sim dúvidas, mas no meu coração eu não tenho dúvidas. Eu vou continuar falando o que a palavra de Deus diz. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Eu vou continuar confiando na palavra de Deus. Mas os médicos dizem que é assim. Eles estão falando do fato. Eu estou falando do que eu acredito. Amém? Se não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, se você crê que realizará o que pede,
assim lhe será feito. Se não aconteceu, então a culpa não é de Deus. Jesus está falando aqui. Porque se você pedir e crer, vai acontecer. Então por que não aconteceu? Porque eu e você não tivemos fé. Simples assim. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter amanhã. Vamos continuar prosseguindo nesse caminho. Amém? Portanto vos afirmo, olha o que disse aqui, Jesus falando, portanto eu vos afirmo que tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o receberdes, e assim vos sucederá. Amém? Então Jesus está falando aqui assim, simples assim. Se eu e você pedir, e se nós crermos, vai acontecer. Se eu pedir e não crer, mas eu pedi e eu orei, se não aconteceu, não é culpa de Deus. Você não creu, mas eu criei, não creu. Eu orei com fé, não orou. Amém? Precisamos confiar na palavra de Deus, ela é a verdade. E podemos fazer com que a fé de Deus cresça dentro de nós. A fé na palavra de Deus cresça cada vez mais dentro dos nossos corações, para que quando a gente falar, aquilo possa acontecer. É vontade de Deus que todos sejam curados. É vontade de Deus que você seja curado. É vontade de Deus que você seja abençoado. O nosso trabalho é crer. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é falar o que a palavra de Deus disse e confiar no meu coração que aquilo vai acontecer. Amém? Porque se eu falar e ordenar e crer no meu coração, Jesus disse, não foi eu que estou dizendo isso aqui, Ele disse que assim vos sucederá. Amém?